Leitura está em Marcos capítulo 6. Irmãos, alguém pode desligar essa luz amarela aqui para mim, por favor? Marcos capítulo 6, nós vamos ler do versículos de 1 a 6. Marcos capítulo 6, versículos de 1 a 6, eu vou usar a NVI. Marcos capítulo 6, versículos de 1 a 6. Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga e muitos dos que ouviam ficavam admirados. De onde vêm estas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E estes milagres que ele faz? Não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão conosco aqui suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Jesus lhe disse: só em sua própria terra, entre os parentes e em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles. Jesus, no capítulo 5, ele começa a realizar alguns milagres. Se você for lá no capítulo 5, Jesus realizou alguns milagres, como a cura do endemoniado, a cura da mulher do fluxo de sangue, som. Me ouve bem? Então, no capítulo 5, Jesus cura o endemoniado, Jesus cura uma mulher de fluxo de sangue, e Jesus realiza uma ressurreição, a filha de Jairo. E Jesus então sai e vai para a sua cidade, e aí começa o capítulo 6. E veja que no versículo 1, Jesus está acompanhado dos seus discípulos. E ele chega na sua cidade. E Jesus quer curar. Jesus, uma das funções do ministério de Jesus é exatamente glorificar o nome de Deus por meio de alguns milagres. E aí então, capítulo 6, ele chega na sua cidade e as pessoas de sua cidade, que tinham familiaridade com Jesus, começam a falar: mas o que é isso que ele está fazendo? Que milagres é esse que ele está fazendo? Não é esse o Jesus que nós conhecemos? Não é esse o Jesus, filho de José, Maria, com seus irmãs? Não é esse o Jesus? E ficaram escandalizados por causa dos milagres de Jesus. E Jesus diz então: eu estou admirado com vocês. Essa palavra admirado aparece apenas 2 vezes no Novo Testamento. 2 vezes. Jesus se admira com as pessoas apenas 2 vezes no Novo Testamento. Uma delas é com o centurião, quando ele fala: eu nunca vi uma fé como deste homem aqui em Israel, nunca vi uma fé como dele, está em Lucas capítulo 7. E a segunda vez é agora, quando Jesus fica espantado com a incredulidade destes homens. Agora, por que será que estes homens ficam escandalizados e de tamanha incredulidade se eles conheciam Jesus? Afinal, era a terra de Jesus, era a família de Jesus.
Por que será que essas pessoas olham e falam, quem que é esse homem que está fazendo essas coisas? Nós conhecemos ele. E quando você vê antes, capítulo 5, Jesus vem de um lugar onde as pessoas não o conheciam. E Jesus consegue realizar milagres nos locais onde as pessoas não o conheciam. Mas nos locais que as pessoas o conheciam, Jesus diz, eu estou admirado com a incredulidade destes homens. Familiaridade gera incredulidade. Intimidade gera fé. Familiaridade gera incredulidade. Intimidade gera fé. Nós vivemos numa nação, irmãos, onde as pessoas são familiarizadas com Jesus. Não é? Você vai nos consultórios, você tem uma cruz na parede. As pessoas têm cruz pendurada, uma Bíblia pendurada no pingente. Algumas delas fazem até uma tatuagem de cruz no seu corpo. Tatuam Jesus, mas elas são familiarizadas com Jesus. E familiarizados com Jesus, a familiaridade gera incredulidade, enquanto a intimidade gera fé. A familiaridade desvaloriza o outro, enquanto a intimidade valoriza o outro. Vou dar um exemplo aqui. Nós estamos aqui no momento de carros elétricos, não estamos? Muitas pessoas falando de carros elétricos. Meus filhos, quando a gente sai do carro, eles ficam falando assim, olha o carro elétrico, olha o carro elétrico, olha o carro elétrico, toda hora. Passa um carro elétrico, olha o carro elétrico. E ficam toda hora no carro falando do carro elétrico. Hoje existem por volta de 150 mil carros elétricos no Brasil inteiro. É uma novidade, não é? É uma novidade. Eu imagino quando o Henry Ford, em 1908, fabricou o primeiro carro. Imagina o primeiro carro passando e as pessoas falando, olha isso. Elas valorizavam aquilo. Hoje existe por volta de 1 bilhão de carros. Mas virou comum, não virou? Você é familiarizado com carro? Eu sou. Eu me familiarizo com carro. Eu olho o carro e falo, é só mais um carro. Eu sou familiarizado. Eu conheço o carro profundamente? Eu não conheço os carros profundamente. O carro elétrico hoje, ele é novidade, mas daqui a pouco ele vai ser algo comum. E você vai se familiarizar com o carro elétrico, não é? Talvez daqui a um ano, os meus filhos vão ficar, olha o carro elétrico, olha o carro elétrico. Porque eles estarão familiarizados com o carro elétrico. Agora, quando você conhece intimamente algo ou alguém, você valoriza aquilo. Você não desvaloriza aquilo. E a minha preocupação, irmãos, é que Jesus está virando algo comum. Mas Jesus não é comum. Jesus não é comum. Eu quero perguntar para você uma reflexão aqui. Você é familiarizado com Jesus? Ou você é íntimo de Jesus? E eu vou exemplificar essa pergunta para você refletir. Em 2012, quando eu comecei a namorar minha esposa, nós começamos a namorar em julho e a minha esposa, atual esposa, era namorada, se batizou em agosto, um mês depois de nós começarmos a namorar. E quando ela se batizou, quem aqui sabe o que é o primeiro amor, não é? A vontade de pregar para todo mundo que a gente vê na frente. Você quer falar de Jesus, você quer falar o que aconteceu com a sua vida, a transformação, o que ele fez. E não foi diferente com ela. E ela começou a falar para as pessoas. Nós namorávamos ainda. Todas as noites nós fazíamos devocional por telefone. Nós orávamos todos os dias. Nós líamos a Bíblia, trocava versículos e conversava e o tempo todo falando de Jesus. Então, nós nos casamos em 2013. Em 2013 nós assumimos um trabalho aqui na congregação. Começamos um ministério dos jovens profissionais e nós mergulhamos no trabalho na igreja. 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, era a igreja 4, 5 vezes por semana. Curso de teologia, estudos. E aí, assumimos ministérios, eu comecei a pregar, dar aula,
Na época o Renato estava comigo junto no Ministério dos Jovens Profissionais e nós começamos a crescer em conhecimento de forma brutal. Quanto mais você ensina, mais você aprende. E aquela coisa de igreja, nós começamos em Paulínia, ficamos 10 meses lá. Nós começamos o grupo Casa em Paulínia, depois nós mudamos para Americana e trabalhávamos em Limeira. Era Americana, Limeira, Campinas. Americana, Limeira, Campinas. Na estrada todos os dias e uma máquina de trabalhar para a igreja. Falava de Jesus o tempo todo, buscando Jesus, os irmãos em casa, as pessoas em casa, Jesus, igreja, o tempo todo buscando. E vieram os nossos filhos. 2017, o Joaquim, filho mais velho, nasceu. E nós fazíamos devocional com o Joaquim enquanto ele estava dentro da barriga da Thaís. Todos os dias. O primeiro presente do meu filho foi uma Bíblia. E depois disso vieram os gêmeos. E os gêmeos vieram, João e Benício. E o primeiro presente deles, uma Bíblia. E devocional todos os dias e buscando todos os dias. Na nossa mesa, nós somos em 5. E todos os dias nós colocamos 6 lugares. Nós 5 e um para Jesus. E o tempo todo vivendo Jesus. Nós organizamos eventos, dia congregacional, dia da família, e envolvimento máximo no trabalho de Jesus. Há uns 3 anos atrás, eu coloquei os meus filhos numa escola com princípios cristãos. E essa escola tem um grupo de mães, chamado de mães intercessoras. É um grupo de mães, não há uma denominação, é um grupo de mães, que oram pelos alunos. E os alunos vão e entregam os pedidos para as mães, para que elas orem. E elas revezam todos os dias para orar pelas crianças. Isso é muito bom, porque além de você ter os princípios cristãos dentro da escola, você ainda sabe dos problemas da criança. Porque ela vai pedir o que na oração? Geralmente o problema dela, a dificuldade dela. E a minha esposa começou a chamar atenção ela. E ela falou, amor, eu quero fazer parte desse grupo. E aí, um dia, meu filho Joaquim chegou e falou assim, viu as mães indo conversar com os alunos, e viu as mães conversando, e ele falou assim, mãe, por que você não é uma mãe intercessora? E aí, ela já tinha um desejo, e aquilo mexeu com ela. Ela falou, puxa vida, meu filho está vendo as mães orarem, e não está vendo a mãe dele orar. E ela falou, eu vou fazer parte desse grupo. E a Thaís começou um trabalho junto com o grupo, de orar pelos filhos. E uma dessas reuniões, atrás me trouxe uma coisa, lembrando o contexto do nosso envolvimento com o trabalho com a igreja, com Cristo, devocional diário. E ela falou assim, amor, aconteceu uma coisa interessante, queria compartilhar com você. E ela falou o seguinte, vai ter uma reunião de todas as escolas com princípios cristãos no Brasil. E daqui 30 dias, e eles fizeram uma escala, 30 dias? 60 dias, obrigado, amor. E eles fizeram uma escala de oração. Uma escala de oração. Eu falei, como assim uma escala de oração? Eles vão orar por 60 dias ininterruptos, por escala, e cada pessoa vai orar 30 minutos, escalado. Por 60 dias, sem interromper. Eu falei, 30 minutos? Ela falou, 30 minutos por 60 dias. Eu falei, não é possível. Quem consegue ficar 30 minutos orando? 30 minutos, sem parar, 60 dias, ininterruptos? 30 minutos. Por um pedido? Eu falei, não é possível. Não é possível. Eu vou dormir, eu oro 2 minutos, eu já durmo. Sou só eu? Eu começo a orar, um monte de barulho, um monte de coisa, eu não consigo.
Não é possível, tem alguma coisa errada, 30 minutos. Como que alguém consegue uma escala de 60 dias, orar sem parar por um evento? Não é para não acabar o mundo, não é para Jesus não voltar, é para um evento. Eu falei, não, tem uma coisa errada, não é possível, 30 minutos. E eu comecei a refletir sobre aquilo. Eu comecei a refletir sobre o trabalho. Eu comecei a refletir sobre o envolvimento. Eu comecei a refletir sobre qual é o meu relacionamento com Jesus. Então, a oração começou a fazer parte da minha casa, com muito mais intensidade do que eu costumava fazer. E eu comecei a perceber que nos longos quase 10 anos que se passaram, eu falava muito de Jesus para as pessoas. Eu falava sobre Jesus para as pessoas. Eu falava de Jesus na minha casa, eu ensinava os meus filhos, eu ensino os meus filhos, os irmãos, mas eu não falava com Jesus. Eu não falava com Jesus. Eu falava de Jesus, mas eu não falava com Jesus. E aquilo mexeu com a nossa casa de uma tal maneira, porque eu falei, eu tenho intimidade com Jesus ou eu tenho familiaridade com Jesus? Mas Bruno, você conhece muito de Jesus? Será que um fã do Neymar sabe qual o dia que ele nasceu? Uma fã-clube, sabe? Sabe o dia que ele nasceu? Sabe provavelmente qual foi o primeiro gol que ele fez? Sabe provavelmente quantos gols ele fez? Mas essa fã tem intimidade com o Neymar? Provavelmente não. Porque ela não passa tempo com o Neymar. Ela sabe do Neymar, mas ela não dialoga com ele. Ela não passa tempo com ele. Ela não fica com ele. E quando eu comecei a olhar, eu falei, eu preciso falar menos de Jesus e falar mais com Jesus. E eu quero perguntar para vocês, meus irmãos, quanto tempo você passa com Jesus? E eu não estou perguntando quanto tempo você vai para o prédio trabalhar. Eu não estou perguntando quanto tempo você passa falando sobre Jesus. Eu não estou perguntando quanto tempo você discute. Eu não estou quanto tempo você faz o devocional com a sua esposa. Porque eu faço um devocional diário. Às vezes é aquele devocional para cumprir tabela. Já fez? Vou fazer só para fazer, porque sono tá matando, não dá mais. Aquela oração só porque é hábito, antes da refeição, quando acorda e antes de dormir. Não estou falando de falar de Jesus para as outras pessoas. Eu estou perguntando, quanto tempo você passa sozinho com Jesus? A Bíblia vai nos ensinar que antes de nós falarmos de Jesus, nós temos que falar com Jesus. E como que eu falo com Jesus? Como que eu crio intimidade com o Todo-Poderoso? Como que eu crio intimidade com o Salvador? Existe uma forma, irmãos. Uma forma de você criar intimidade com alguém. Quem aqui é casado? O que acontece quando você fica um tempo longe do seu cônjuge? Como vocês se tratavam, qual era a intimidade que você tinha no começo do casamento? E qual a intimidade que você tem hoje, depois de 5, 10, 15, 20 anos? Provavelmente quando você casou, você tinha dificuldade de ficar com pouca roupa na frente do seu cônjuge. Não é? Hoje, é provável que você se sinta super à vontade com pouca roupa na frente do seu cônjuge. E outras coisas mais que vocês sabem, porque eu não preciso falar aqui. Você talvez tinha um comportamento X e um comportamento Y ao longo do tempo. E por que isso aconteceu? Porque você passa tempo com o seu cônjuge.
Existe uma única forma de criar intimidade com Jesus, chamado tempo de qualidade. Tempo de qualidade. João capítulo 10, versículo 15. Jesus vai dizer o seguinte. Se puder projetar, eu vou tentar passar mais rápido nas passagens, tá? João capítulo 10, versículo 15, diz assim: assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Quando você fala de Jesus, quando você fala sobre Jesus, você acha que conhece Jesus, é uma sensação de conhecer Jesus, mas a pergunta é, qual é o tempo que você passa com Jesus? 1 Coríntios capítulo 8, versículo 3, fala assim: mas quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Oséias capítulo 6, versículo 3, conheçamos o Senhor, esforcemo-nos para conhecê-lo. Quanto tempo você e eu passamos com Jesus? Nós temos hoje 24 horas num dia. Ok? As 24 horas são 1.440 minutos. 1% do tempo de 1.440 minutos é aproximadamente 15 minutos. Você passa sozinho mais de 1% do tempo com Jesus? E quando eu quero dizer passar tempo com Jesus, não é você e outras pessoas. Tem um livro chamado As 5 Linguagens do Amor, talvez você conheça aqui. E uma das 5 linguagens do amor é tempo de qualidade, né? A minha esposa, ela precisa de tempo de qualidade. E às vezes a gente ficava a semana inteira juntos, eu chamava os irmãos, chamava as pessoas tal, e ela falava assim, mas você não fica tempo comigo? Eu falei, como não? Tô a semana inteira aqui, um monte de gente em casa, tamo junto. Ela fala, não, você passou tempo com os outros, você não passou tempo só comigo. Não passou tempo somente comigo. Como que nós criamos intimidade com os nossos filhos? Passando tempo de forma individual. Quem tem mais filhos aqui, mais de um filho, sabe do que eu estou falando. Você precisa desenvolver intimidade passando tempo de forma individual. Portanto, irmãos, como que eu desenvolvo intimidade e não familiaridade com Jesus? Passando tempo com Ele. Vai lá em Mateus capítulo 6, versículo 6. Mateus capítulo 6, versículo 6. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Que vem em secreto, então o seu pai que vem em secreto o recompensará. A Bíblia nos ensina que nós devemos passar um tempo com Jesus. E não passar o tempo todo falando de Jesus. Por 10 anos, irmãos, eu passei tempo falando de Jesus, achando que eu estava falando com Jesus. Mas Jesus não quer você longe dele. Porque quando nós nos atolamos de coisa, nós temos uma sensação de intimidade. E essa sensação de intimidade se chama familiaridade. Que é exatamente o que aconteceu em Marcos capítulo 6. As pessoas achavam que conheciam Jesus, mas elas conheciam Jesus? E quando nós não conhecemos Jesus, sabe o que acontece? Jesus não pode fazer as coisas na nossa vida. Jesus quer fazer coisas nas nossas vidas. Ele quer ter intimidade. Ele quer escutar você pedir. Ele quer escutar você se aproximar. Ele quer escutar você se derramar. Mas o que acontece? Nós falamos de Jesus e esquecemos de falar com Jesus. Porque familiaridade gera incredulidade. Mas a intimidade gera fé. A palavra está falando, vá para o seu quarto, feche a porta, sozinho. Não é com seu marido, não é com a sua esposa, não é com o seu filho, é você e Jesus, Jesus e você, vocês 4. Você e Jesus, Jesus e você. Não é mais do que isso. Sozinhos no quarto. Mateus capítulo 14, versículo 23, vai um pouquinho para frente. Mateus capítulo 14, versículo 23, diz assim:
Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali com um monte de gente. Sozinho. Sozinho. Marcos capítulo 1, versículo 35. Marcos capítulo 1, versículo 35. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para o lugar deserto, onde ficou orando. E ali orava. Acompanhado? Sozinho. Lucas, capítulo 6, versículo 12. Lucas, capítulo 6, versículo 12. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e orou por 10 minutos. Quando eu li essa passagem de novo, eu falei, 30 minutos é muito, hein? Já tentou ficar 30 minutos sozinho? Não, sério. Já tentou ficar 30 minutos? Não precisa ser 30 não, só 5. Já tentou? Sabe o que acontece quando a gente fica 5 minutos com quem nós não temos intimidade? Não tem assunto. Você não sabe o que falar. Você não sabe como trocar ideia. Você não sabe como se expressar. Você não sabe o que conversar. Você não sabe o que contar. Mas quando você tem muita intimidade com alguém, um dia é pouco. Passa assim, ó. Quando estamos com os nossos filhos, com as nossas esposas, com nossos maridos e temos intimidade profunda, queremos estar o tempo todo juntos. Queremos buscar o tempo todo. Eu quero do meu lado, eu quero contar, eu quero falar se meu dia foi difícil, se meu dia foi bom, se eu tenho algum desafio, eu preciso de ajuda, e você está louco para fechar a porta do seu quarto com o seu cônjuge e contar o que aconteceu. E quando você não faz isso, não é estranho? Puxa, faz um dia que eu não converso com a minha esposa. Faz um dia que eu não falo com meu marido. Sozinho. Jesus passou a noite inteira orando junto do Pai. Tem um autor chamado Anders Ericsson. Ele escreveu um livro. O nome do livro é Direto ao Ponto. Ele é um acadêmico, onde ele estudou como que as pessoas alcançam a expertise. Ele é quem desenvolveu a teoria das 10.000 horas. Você já ouviu a teoria das 10.000 horas? Dizem que para você ser um expert, você precisa treinar 10.000 horas. Ele é um livro bastante acadêmico, traz muitas referências. E ele estudou desde violonistas, jogadores de xadrez, futebol, os maiores esportistas, pintores, os caras que chegaram na maior excelência, por exemplo, Mozart. Ele estudou os maiores da história. E ele fez um teste com violonistas. E o teste, basicamente, funcionava que ele pegava 2 grupos de violonistas. E ele pegou um grupo de violonistas, na verdade, não eram 2 grupos. Um grupo de 30 violonistas. E eles acompanharam esses violonistas por alguns anos. E esses violonistas precisavam colocar qual era a rotina deles. E qual, na opinião deles, era o ponto determinante para que eles alcançassem o sucesso que eles tinham. E eles acompanharam por alguns anos esses violonistas. E eles descobriram, basicamente, 2 grupos de violonistas. Uns excelentes e outros super excelentes. Durante esses anos. E eles começaram a comparar a rotina desses caras. O que eles faziam? Qual que era a diferença? Por que um era melhor do que o outro? Por que um era tão bom, o outro era tão bom assim, ao ponto de ser um dos melhores do planeta? E eles chegaram, inclusive, a acompanhar os melhores violonistas do mundo, que se tornaram ao longo dessa jornada. E existia uma única diferença entre os excelentes e os super excelentes. Uma única diferença. É que os super excelentes treinavam mais tempos sozinhos. Sozinhos.
Você podia ir para aula, você podia estar com outros violonistas, você podia tocar numa orquestra, você podia ter os melhores professores, mas a grande diferença entre eles é que aqueles que se destacavam é que tinham mais tempo de treinamento sozinho. Quanto tempo você tem passado sozinho com Jesus? Recentemente o meu filho Joaquim gosta muito de orar. E recentemente ele estava na mesa e eles aprenderam uma oração na escola. E aí eles fazem aquela oração mecânica, sabe? Sabe aquela oração mecânica? Que a gente repete sempre as mesmas palavras? Quem aqui já fez isso? Culpado. E aí, conversando com a Thaís, a gente falou, poxa vida, isso não é sintoma de intimidade. Porque quando eu faço algo mecânico, eu não estou junto. Quando eu faço algo mecânico, eu não faço sem pensar, eu faço sem pensar. Eu não faço porque eu estou ali. E nós falamos com o Joaquim, filho, Jesus é teu amigo. Você pode conversar com ele. Você não precisa repetir as mesmas palavras sempre. Você pode conversar com Jesus, porque ele é o seu amigo, ele é uma pessoa íntima de você. E eu me lembrei de Neemias, capítulo 2, versículo 4. Dizem que é a oração mais rápida da Bíblia. Neemias, capítulo 2, versículo 4. Neemias estava na frente do rei, ele queria visitar sua terra natal, e ele diz: o rei me disse o que eu gostaria de pedir. Naquela época não podia chegar na frente do rei e fazer um pedido. Ele encarou aquilo, e olha o que a Bíblia diz. O rei me disse, o que você gostaria de pedir? Pode voltar no 4, por favor. Então, orei ao Deus dos céus. Será que Neemias falou assim, rei, pera um pouquinho. Senhor Deus, muito obrigado por esse dia. Eu tenho certeza que não. Só ora desta forma quem tem intimidade com Deus. Só ora desta forma quem enxerga Deus como seu amigo. Só ora desta forma quem entende que há um relacionamento com Deus. Temos que ter temor? Sim. Temos que ter tremor? Sim. Mas temos que ter o quê? Relacionamento com Deus. Quando Deus criou o homem e a mulher, o que Deus fazia na virada do dia? Descia para ter relacionamentos com Adão e Eva. Nós temos dois grandes propósitos na vida, irmãos. São os dois maiores mandamentos. Servir ao Senhor e servir uns aos outros. Os dois sobre relacionamento. Ambos sobre relacionamento. Como eu posso ter mais intimidade com Jesus? Eu preciso passar tempo com Ele. De que forma? Orando. Eu quero dar um desafio para você. Durante os próximos 7 dias, você vai fechar no seu quarto e você vai ficar com Jesus. Mas eu não sei o que falar, não tem problema. Você vai cantar, você vai ler, você vai orar, mas você precisa ficar com Jesus. Porque ao longo do tempo você vai desenvolver uma intimidade com Ele. Então, primeira coisa, para desenvolver intimidade, oração. Segunda coisa, Josué, capítulo 1, versículo 9. Josué, capítulo 1, versículo 9. Volta para o 8, por favor. Não deixe de mencionar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Desse modo você fará prosperar os seus caminhos e será bem-sucedido. Abre também Hebreus capítulo 4, versículo 12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra a ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas e é apta para julgar os pensamentos e as intenções do coração. A segunda forma de desenvolver intimidade com Deus é ler a palavra. Mas a pergunta que nós temos que fazer é, ou melhor, talvez você fale, mas eu já li a palavra.
Você já teve a sensação de ler a palavra, mas parece que você não consegue desenvolver um relacionamento com Jesus? Já teve essa sensação? Você lê, e parece que não vai. Parece que não, você não tem aquela, sabe, aquele ardor, assim, sabe, aquele desejo, assim. Parece que às vezes é meio pesado de vez em quando. Qual é o propósito que eu estou lendo as Escrituras? Eu estou lendo as Escrituras porque eu quero saber qual é o versículo-chave para debater uma outra igreja? Será que eu estou lendo a Bíblia porque eu quero adquirir conhecimento técnico e teológico? Será que eu estou lendo a Bíblia porque eu quero falar, li a Bíblia toda no ano? Vamos lá, hein, gente? O ego dá uma inchada. É ou não é? É gostoso falar ou não é? Somos seres humanos. Então qual é o objetivo que eu estou lendo? Ou eu estou lendo a Bíblia porque eu quero confrontar os meus pecados? Ou eu estou lendo a Bíblia porque eu quero olhar, e Hebreus capítulo 4 diz assim: é apto para julgar os pensamentos e as intenções do coração. De quem? Eu estou lendo porque eu quero julgar o dos outros ou o meu? Eu estou lendo porque eu quero pegar aquela passagem porque fulano está fazendo tal coisa. Pá! E eu estou deixando de olhar para os meus erros, para os meus pecados, para o meu mau comportamento. Qual é a forma que nós estamos lendo a Bíblia? Qual é a forma que nós estamos buscando o Senhor? Qual é a forma que nós queremos intimidade com Deus? Eu quero conhecer Deus para usar como espada. Eu quero conhecer Jesus porque eu quero sangue. Ou será que o sangue de Jesus já foi o suficiente? Número 3. Então, número 1, oração. Número 2, leitura da palavra. Número 3, Mateus capítulo 28. Versículo 19 e 20. Passagem conhecida por a grande maioria de nós. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo que eu ordenei a vocês e estarei com vocês até o fim dos tempos. Número 3, como que eu crio intimidade com Deus? Pregando o Evangelho. Mas eu não sei passagem de cor. Deixa eu te contar uma coisa, anota essa frase aqui. Pregue o Evangelho e, se necessário, abra a boca. Pregue o Evangelho e, se necessário, abra a boca. A sua vida, meus irmãos, e a minha vida, precisa ser uma vida de Evangelho. Você não precisa saber versículo de cor para pregar o Evangelho. Você não tem que falar que você vai todos os eventos da igreja para você pregar o Evangelho. O que você precisa é ter uma vida santa diante do Senhor. Intimidade com Deus é santidade. Santidade gera intimidade. Quanto mais íntimo, mais real, mais genuíno, mais profundo o relacionamento com Deus. E sabe o que acontece? Quando você levanta da sua cama e coloca os dois pés, o diabo fala assim: ele levantou. O Waze muda a rota. Ela levantou. Porque ele tem intimidade com Jesus. O diabo vai fugir de você. O diabo, irmãos, eu creio que o diabo não tem medo de quem sabe versículos de cor. Eu creio que o diabo não tem medo de quem tem a teologia na ponta da língua, de quem trabalha 24 horas para a igreja, mas não tem um relacionamento íntimo com Jesus. Mas não passa momentos com Jesus. Martinho Lutero dizia o seguinte: geralmente eu oro 2 horas por dia. Quando eu estou muito ocupado, eu oro 3. 2 horas por dia. E quando eu estou ocupado,
é que eu preciso mais de Jesus. Então eu oro como? Eu oro mais e não oro menos. Salmo 27, 4. Salmo 27, 4. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a bondade e buscar a sua orientação no seu templo. Nós temos buscado a face do Senhor ou a mão do favor? Eu venho para a igreja para ter uma bênção ou para ser uma bênção? Se você buscar a face, você tem a mão. Se você só buscar a mão, isso é uma ofensa ao Senhor. Não é sobre o que você pode ter com Jesus. Não é sobre isso. Mas é sobre o que você faz para Jesus. O cristianismo, irmãos, não se resume a frequentar domingo a igreja. Não se resume a ter uma rotina. Não se resume a estar atolado de trabalho na igreja. Isso sim faz parte. Mas mais do que isso, é falar com Jesus. Eu achava que intimidade com Jesus era, quanto mais trabalho eu tenho, mais eu cresço, mais eu sou íntimo de Jesus. Errado. Muitas pessoas confundem familiaridade com intimidade. Muitas pessoas acham que orar antes da refeição é intimidade. Muitas pessoas acham que trabalhar para a igreja ou no prédio da igreja é intimidade. Muitas pessoas acham que vir ao culto aos domingos é intimidade. Muitas pessoas acham que participar dos eventos da igreja é intimidade. Mas essas pessoas estão erradas. Eu estava errado. Para fechar, Lucas capítulo 10. Versículo 38. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram ao povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu na sua casa. Até o final. Até o 42. Ah, não mudou aqui para mim. Desculpa, volta lá. Aqui não mudou aqui. Aí. 39. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo o que ele dizia. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço, muita coisa na igreja, muita visita, tá lotado de coisa para fazer. Muito irmão para receber em casa, tem que cozinhar, irmão vai chegar, tem muita coisa para fazer. Então, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não importa se que minha irmã está lá, fechada no quarto orando? Não se importa fazendo nada. É assim, não é? É assim que funciona, não é? O que você está fazendo? Orando. Ah, então vem aqui me ajudar. Está fazendo nada, então vem aqui. Não se importa que minha irmã tenha deixado sozinha com o serviço? Diz ela que me ajude, para de orar, abre essa porta e fica orando. 2 horas orando aí. 2 horas lendo a Bíblia e confrontando os seus pecados e querendo ser uma pessoa melhor e olhando com a vontade de Jesus e se humilhando diante do Pai? Não, tem que trabalhar, ué. O Senhor respondeu: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Contudo, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Quanto tempo você passa com Jesus? 7 dias, irmãos. 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos, 30 minutos, 1 hora. E mais uma coisa. Eu fiz esse desafio na minha casa. Eu falei para os meus filhos assim: vocês estão proibidos de falar a palavra eu. Ou meu.
Ficou uns 40 minutos em silêncio lá em casa. Quando você orar, não é sobre você. Não é sobre as suas necessidades individuais somente. Não é só sobre pedir. É sobre o reino, é sobre o Senhor, é sobre conhecê-lo, é sobre buscá-lo, é sobre chorar, é sobre derramar, é sobre estar com aquele que é o mais importante. Porque quando nós estamos ocupados, é quando nós precisamos ainda mais de Jesus. Feche seus olhos. Senhor, nós não queremos ser familiarizados com teu Filho Jesus.